Olá! Estamos novamente com o programa Conversando Direito para discutir hoje sobre como reduzir acidentes de trânsito. Eu, particularmente, acho que esta é uma catástrofe que se abate no território nacional, porque dificilmente se conhece uma família que não chora a morte de parentes vitimados pelo trânsito. E acho que este problema tão sério tem que ser muito discutido em toda a sociedade, nas escolas, pela mídia, porque eu acho que nós não podemos mais ostentar esses números altíssimos de mortes e danos provocados pelo acidente. Estão aqui conosco dois especialistas que têm uma bagagem muito grande para nos ajudar a compreender por que há tanta imprudência, por que as pessoas bebem e vão dirigir, quais os crimes essas pessoas estão sujeitas e por que nós ostentamos um dos maiores números de mortes e de danos provocados por acidentes de trânsito. Aqui estão o médico Dr. José Elísio Correia, que é médico especialista em medicina de tráfego, e o advogado Dr. Wagner Parrot, da Ordem dos Advogados do Brasil, que desenvolveu um trabalho muito importante, com resultados muito proveitosos. Eu agradeço muito a presença dos senhores no programa Conversando Direito para falar sobre esse tema tão relevante. Doutor Wagner, em relação ao aspecto jurídico, o que é considerado crime de trânsito? Sim, hoje o Código de Trânsito Brasileiro tem uma seção que identifica os crimes de trânsito. A lesão corporal, o homicídio culposo, a omissão de socorro, a adulteração do local do fato, o abandono do local por parte ainda que não tenha vítima, o fato de ocorrer o acidente e a pessoa abandonar é considerado crime, e a direção sem habilitação. Esses são os elencos, são elencados no Código de Trânsito Brasileiro quais são os crimes do trânsito, né? Que seriam mais ou menos esses. A lesão corporal, o acidente. O que a gente tem muito claro, ninguém sai de casa com o carro com a intenção de ferir, de matar, né, de provocar um acidente. A princípio, ninguém tem essa intenção. Mas o que a gente vê hoje, e aí você mencionou muito bem, é que os índices de acidentes, de mortes, de lesões gravíssimas que são provocados pelo trânsito aumentam a cada dia. E, na maioria das vezes, por ação do homem, seja por imprudência, seja por negligência, por imperícia, por ingestão de álcool, né, por excesso de velocidade. Doutor José, o senhor tem uma grande experiência. Qual é a dimensão do problema do acidente de trânsito no país? Bom, a dimensão do acidente de trânsito no Brasil, ela é incalculável. Ela é tão coisa que não tem jeito de calcular. A mortalidade é enorme. E o preço que isto fica para o país é impressionante. Então, esse dinheiro que se gasta socorrendo as vítimas poderia ser gasto de uma outra maneira para preparar melhor o condutor para o trânsito. Então é o seguinte, se for verificar, eu considero que 90% dos acidentes de trânsito são causados pelo condutor. O condutor, ele é 100%. Por quê? Porque não tem desculpa. Estrada ruim, ele anda devagar, né? Estrada não anda devagar, anda depressa. Na estrada boa, ele voa. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Então, não é a estrada, não é a via, não é nada. É o comportamento do brasileiro. É o comportamento do indivíduo. Esse que é o grande problema. Então, é o seguinte, além respondendo a primeira pergunta, além da mortalidade, existe, né, como o colega falou, como o nobre advogado falou, existe o seguinte:
Primeiro que essas mortes, elas são computadas só no local do acidente. A vítima vai para o hospital, a Polícia Federal perde. Entendi. Não vai atrás. E, além de mortes acontecerem depois do acidente, quando o indivíduo não morre, ele fica com lesões irreparadas e com mutilações para a vida inteira. Então, isso é uma coisa terrível. Eu acho que talvez um dos motivos para esse comportamento culposo, negligente do brasileiro no volante é que ele não tem a noção exata da dimensão do problema, tanto no âmbito pessoal, familiar, quanto no impacto que isso gera no Estado. Porque, veja bem, um acidente de trânsito causa morte com uma dor profunda na família. Muitas vezes é o pai de família que morre e os filhos têm que ir para o mercado de trabalho porque não tem mais o pai para sustentar. Então, sofre a família com a restrição financeira, sofre a família emocionalmente pela falta do pai. O Estado tem que pagar, às vezes, uma pensão. Então, o dinheiro do Estado, que poderia ser aplicado em outras coisas, é aplicado para sustentar a família. E além das consequências administrativas e até penais do acidente. Então, me parece que falta uma reflexão do brasileiro, não é? Falta uma reflexão como é que eu estou me comportando, porque por mais que haja campanhas, é muito comum você ver pessoas bêbadas dirigindo. Acho que é uma sensação de impunidade. Também. Essa para mim, é o grande problema. É o grande problema. As pessoas, é cultural. A cultura jurídica brasileira não encara o crime de trânsito como encara os outros crimes. Então, há uma benevolência, há um relaxamento na hora de aplicação das penas, da aplicação das medidas que têm que ser tomadas. E mais, talvez a pessoa não tenha visão que também, se ela provocar um acidente, ela terá problemas no âmbito penal, como o senhor falou, porque ela pode ser condenada por crime de homicídio culposo ou lesões corporais culposas. Ela tem a multa administrativa do trânsito. E mais, ela pode ser condenada em ação de indenização a pagar pensão para a família, inclusive dano moral. Então, eu imagino que se o brasileiro pensar em todas as consequências que podem advir de uma conduta culposa, dirigir em alta velocidade, consumir álcool e dirigir, quer dizer, não ter o cuidado de parar no local correto, se ele tiver a noção da gravidade dos problemas que podem advir, eu acho que se fizer uma reflexão e pensar, ele pode mudar o comportamento. Falta campanha para isso, doutor? Se você for olhar o código, lá no código reza o seguinte: a educação para o trânsito, especificamente para o trânsito, ela deve ser ministrada desde o pré-primário até a universidade. Olha, o código ele foi colocado em vigor em 1998. Se essa lei fosse cumprida, aquele indivíduo, aquele cidadão, tivesse nascido em 94, quando ele completasse 18 anos e fosse fazer a preparação para a carteira, ele tinha 14 anos de formação para o trânsito. Entendi. Você entendeu? Agora, até hoje ninguém. Tem uns gatos pingados que fazem, mas uma coisa assim... sistemática, então, isso aí, concreta, não existe. Então, isso é terrível, porque não adianta nada. Entendi. Por exemplo, o novo Código de Trânsito, uma das coisas muito boas que ele fez foi a carteira provisória. Então, hoje, o indivíduo que faz 18 anos, ele vai tirar uma carteira provisória, vai ficar 2 anos em teste. De teste, e depois, então, ele tem a categoria B. Ele tem que ficar 2 anos na categoria B para depois ter a categoria C ou D. Antes desse novo código, o que acontecia? O cara ia para o Detran e candidatava-se à categoria D. Porque, por incrível que pareça,
você tirar uma categoria D é muito mais fácil do que uma B. Poxa vida. Inclusive eu tenho a D, né? Entendi. Bom, vamos continuar a falar sobre isso, porque nós temos que entrar para o nosso intervalo no próximo bloco. Fique conosco, falando sobre a questão grave do trânsito no Brasil. E eu estou aqui para dar o meu depoimento, né, desse drama que eu vivi e tenho vivido, também para trazer uma consciência para vocês que utilizam dessa ferramenta que é o veículo. Eu estava voltando de férias com a minha família e, infelizmente, ali na altura do Trevo de Caeté, nós fomos surpreendidos. Eu estava na condução, um rapaz que vinha de uma festa em Caeté, estava alcoolizado, ele dirigia na contramão e ele chocou de frente com o veículo que eu conduzia. Enfim, eu não lembro do ocorrido, mas nós batemos de frente, foi uma colisão frontal, uma colisão fatal para ele, porque ele perdeu a vida no momento do acidente, né? E toda a minha família que estava comigo no veículo, nós nos machucamos, eu tive um traumatismo craniano, eu fraturei a clavícula, o tornozelo. O meu filho que estava comigo sofreu o maior dano. Ele, com apenas 4 anos, ele teve que amputar suas 2 pernas. Teve uma lesão medular, uma fratura na coluna, e isso foi realmente uma rasteira que a vida nos deu. Mas muitas pessoas pensam que isso é uma fatalidade, né? E enxergar isso como fatalidade, como uma contingência, nos torna cada vez mais condescendentes, né, com essas pessoas que praticam essa irresponsabilidade no trânsito, de misturar álcool e direção. Então, nós enfrentamos esse drama, estamos vivendo esse drama e convivendo, ou tentando conviver com esse sentimento de injustiça, porque nós fomos ou sofremos uma injustiça. Nosso filho, ele foi injustiçado, foi tirado dele o direito de andar.